Então, pessoal, um bom dia a todos agora oficialmente. Vamos lá gravar aqui essa aula. Aula 1, certo? Gostaria de avisar a todos vocês que todas as aulas do YouTube privado, elas agora serão comprimidas em 4 aulas, ok? Certo? Para que venha facilitar aí a vida de todos vocês, beleza? Dar um conteúdo, né, com a dinâmica melhor aí para vocês entenderem, né, o conceito agora das aulas. Primeiro vai ser a aula de liquidez e captura. Certo, deixa eu só ver se o tema aqui. Liquidez e. Só um minuto. Cadê? Liquidez e vela institucional. Certo? A aula 1 será de liquidez e vela institucional. Então a gente vai considerar aqui o que é uma liquidez, como é que acha uma liquidez, como é que você opera, certo? Como é que você acha uma vela institucional. Ok? Lembrando a todos também que existe um conteúdo no YouTube, certo? No YouTube que está gratuito, inclusive, para vocês verem sobre velas institucionais, ok? Deixa eu apagar isso aqui tudo para a gente dar início. Preparem os cadernos, tá? Preparem os cadernos. Essa semana também, se Deus quiser, vai sair o e-book de vocês, eu estou terminando ele. Na verdade, a gente já tinha um e-book, certo? Foi o nosso primeiro produto, foi um e-book. Agora eu estou ajeitando ele, editando ele, deixando ele mais arrojado, beleza? Para vocês aí usufruírem da melhor forma possível. Show de bola. Vou pegar aqui o exemplo do NZD-USD. Sempre as nossas aulas irão ser baseadas, pessoal, né? Serão baseadas em gráficos que a gente operou, beleza? Vocês sabem que a gente não tem essa mania de estar ensinando gráfico passado, porque no gráfico passado todo mundo sabe que sempre dá take, né? Nunca dá loja no gráfico passado. Então a gente vai estar usando os gráficos aí que a gente operou, ok? Vou apagar aqui e vou dar início. Pessoal, olha, ou vocês anotam ou vocês tiram um print, tá? O que é liquidez? Vamos lá. O que é liquidez? E o porquê que ela é importante para o gráfico? Alguém poderia me dar uma definição aí do que é liquidez? Fazer essa dinâmica legal aí, para ver como é que está o nível de todos vocês. O que é uma liquidez, pessoal? Justamente. Não só de stop, mas de ordens em geral, ok? Onde ela é encontrada? Como é que a gente encontra uma liquidez? Price action básico? Isso. Suporte, resistência, linha de tendência, certo? Fibonacci do varejo, Fibo do varejo, ok? Então, o que é liquidez? Liquidez é toda uma concentração de ordens, ok? É um iceberg criado pela instituição, a gente vai chegar nesse ponto ainda, é um iceberg criado pela instituição, onde naquela zona, naquela faixa de preço, é encontrada um suporte ou uma resistência ou uma linha de tendência ou uma Fibonacci do varejo. Lembrando que pode ter tudo isso aqui junto, suporte, resistência, linha de tendência e Fibo de varejo. Pode ter, certo? Tudo de uma vez só. Não fiquem escolhendo a primeira suporte, primeira resistência, não. Você vai operar o que você está vendo. Você vai definir a direção do gráfico a partir do gráfico diário, certo? Você vai ver o alvo dele.
você vai ver onde é que tem a liquidez e aí você vai se posicionar a favor da tendência macro, que é sempre buscar um alvo, beleza? Então a liquidez ela vai ser encontrada sempre em um suporte, em uma resistência e uma linha de tendência. Logo, vocês acabam de ter noção de que para operar o trading institucional, basta saber o price action, que é o quê? Resistência, suporte, linha de tendência e Fibonacci de varejo, beleza? Todas essas regiões são regiões onde a instituição cria um iceberg para que todo o varejo, certo? Todos os varejistas, que são muitos, tá, pessoal? Muitos. São muitas pessoas físicas e são poucas pessoas jurídicas, né? O famoso muito PF e pouco CNPJ. CNPJ é sempre representado pelas grandes instituições. CNPJ entre aspas, tá? Então, assim, como é que é criada a liquidez em um gráfico sem ser de vela, de zona? Então, olha só. Se vocês vão pegar a ideia. Não precisa anotar isso não, tá? Que isso aqui é um termo mais técnico. Só para vocês saberem a essência de onde é que vem a liquidez. Pessoal, o preço ele é feito de quê? De arbitragens, certo? Ou seja, a instituição ela compra e vende durante todo o gráfico aqui, ó, comprando e vendendo, certo? E essas regiões aqui, quando tem um forte impacto, que é causado pelo quê? Pelo uma vela institucional, que é um imbalance, certo? Ele causa um desequilíbrio no preço. Esse desequilíbrio no preço gera o que com aqui atrás? Um order block, certo? Um bloqueio de ordens. Então, olha só, já vai anotando, coisa que já está lá no conteúdo de vela institucional, tá? Pode anotar essa parte. O order block ele serve para conter o imbalance, certo? Por conta de todas essas regiões aqui, ó, compra e venda, 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 compra e venda. E aí tem uma venda, certo? De forma brusca, o preço não derrete por conta dessas ordens aqui de arbitragem, ok? Porque ela vai segurar o preço e vai conter o preço. A partir do momento que você tem, a partir do momento que você tem aqui uma zona, né, de imbalance com order block, ela vai ser o primeiro ponto para que a instituição crie um iceberg. Então toda a liquidez ela vai partir de um toque, certo? Nesse formato aqui, ó. Aqui está o preço subindo, vamos supor que é um impulso baixista. O preço está subindo, ele vem e derruba o preço, certo? Aqui vem e derruba o preço. Quando tem essa queda, o order block que foi criado aqui atrás, ele vai servir como um iceberg, beleza? Vai servir como um iceberg. Então, quando a gente tem o primeiro toque no order block, o que é que a gente cria, pessoal? Primeiro toque no order block é criada a estrutura. Segundo toque, primeiro toque agora, ó, primeiro toque no order block, agora você vai ter o primeiro toque na estrutura. O primeiro toque na estrutura, ele vai te formar o quê? Deixa eu apagar o retângulo para vocês visualizar melhor para dar a resposta. O que é que ele formou aqui? Que é um topo duplo. A liquidez, a piscina de liquidez, eu gosto de considerar a partir do momento que tem um terceiro toque, tá, pessoal? Porque daí a gente tem toda uma piscina de liquidez aqui, várias regiões, várias ordens, né, alocadas em uma só região. Ou seja, buy stop, sell limit, todos os tipos de stop loss aqui, entendeu? Todos os tipos de ordem para abrir, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop e stop losses em geral, ok? Ou seja, é um iceberg criado pela instituição a partir de quem? A partir de quem aqui atrás? De um order block, ou seja, de uma vela institucional, ok? Então, uma liquidez ela vai ser formada sempre, sem exceção, por uma vela institucional, onde é que o preço vai alocar, onde a instituição vai alocar um iceberg para fazer com que todo mundo comece a vender, né, induzindo o pessoal a vender, nesse caso aqui de uma resistência, certo? A vender em determinado preço, para que depois ele venha fazer uma manipulação e depois disso ele venha decidir para onde é que vai, ok? Se ele vai para cima ou se ele vai para o fundo. Alguma dúvida até aqui do que é liquidez? Isso aqui é o conceito, tá? Quando você for ver uma liquidez, você não precisa ficar, peraí, olha só, a liquidez ela é formada quando é feita aqui uma arbitragem, tal, tal. Não. Você só vai encontrar a liquidez aqui, ó, suporte, resistência e tendência de varejo. Simples, ok? Simples. Pode mandar aí.
já é liquidez, já é liquidez, já é liquidez, certo? Topo duplo já é liquidez, ok, pessoal? Tá chegando para mim muito gráfico assim, ó. Tem um order block, sempre que eu apaguei aqui. Tem um order block, é o preço derruba. Aí quando dá o primeiro toque no order block, o cabo vem e marca isso aqui para mim, ó. Liquidez. Mas como que é liquidez? Entendeu? Se a liquidez só é formada, você só consegue descobrir se foi liquidez quando ela já é formada. Você não consegue antecipar. Olha só, preste atenção, você não consegue antecipar uma vela institucional, você não consegue antecipar um suporte, nem uma resistência, nem uma linha de tendência. Por quê? O nosso operacional, ele se baseia em ter calma, sempre esperar a instituição fazer todo o seu malabarismo com o varejo, para que depois a gente venha entrar junto com ele. Então não tem como você considerar isso aqui liquidez, entendeu? Não tem como você considerar, sabe, ele tocou aqui e caiu, já é liquidez. Não, você tem que esperar o preço formar uma liquidez, formar um desenho, formar uma região que faça com que o varejo diga, olha só, aquele preço agora vai para baixo, olha, aquele preço agora vai para cima. Enquanto isso, a instituição está fazendo o quê? Um spoofing, uma falsificação de zona para que todo o varejo, repito, todo o varejo venha colocar todos os tipos de ordem naquela região para que ele venha fazer o famoso sweep, tá? Só aquela tiradinha do varejo para capturar todo o stop loss dele. E aí que a gente entra. E aí a gente entra. Porque agora, depois que houve a captura de liquidez, a gente vai decidir e vai esperar o preço mostrar para a gente se ele vai para cima ou se ele vai para baixo. E aí a gente vai surfando junto com a instituição. Logo, qual é a conclusão que você acaba de chegar? Não adianta querer antecipar a vela institucional, não adianta querer antecipar suporte e resistência, porque a gente não tem bola de cristal. A gente precisa saber onde é que a instituição está indo para que a gente vá junto com ela. Por isso que o nosso operacional é poucas ordens, certo? Poucas ordens. Não tem oportunidade todo dia, justamente por isso, porque você tem que esperar sempre a instituição montar a posição dela e mostrar para onde ela vai, para que você tente ir junto com ela, certo? Show de bola? Somente isso. Qual time? Qual time, certo? Eu encontro uma liquidez. Em qual time eu começo a marcar uma região de liquidez? Pode responder, tenho medo não. É isso! Não, 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 não. É isso. Não é time, é zona, tá? É zona. Não importa o tempo gráfico. Agora é o seguinte, abaixo de 15 minutos, certo? Abaixo de 15 minutos, tudo é micro, tá? E qual é o nosso operacional? Do que ele se baseia? Saindo de onde? De uma zona macro para uma zona micro, beleza? Então, ó, isso aqui é um order block e um imbalance em 6 horas. Ele é um order block e um imbalance em 15, 30, 1, 2, 3, 4 horas. Por quê? É zona, pessoal, não é time, tá? Por isso que eu interrompi nosso amigo, que ele acertou e ele já ia tentar chutar um time, mas ele acertou no início. Nunca é time, sempre vai ser zona, beleza? Parem com esse negócio de querer estar operando por time. Opera por zona, ó. Tu chegou aqui em cima, beleza? Chegou no alvo diário aqui atrás, que eu não vou estar marcando isso que é do conteúdo de estrutura. E a gente já fez essa correção, beleza? Então, ó, chegou aqui, reagiu, criou um iceberg. Qual a direção do preço que ele está te mostrando? Que ele vai fazer uma reversão para fazer o que aqui embaixo? Qual a movimentação aqui que ele vai fazer? Ó, tá querendo reverter. Para onde é que ele vai? Para onde é que ele está te mostrando que vai? Para o chão. Para fazer o quê? Uma recapitalização, certo? De toda essa alta aqui. Logo, não importa o time, sempre vai ser a zona do preço. Sempre vai ser isso aqui, ó. Cadê? Olha, sempre vai ser isso aqui, ó. Número 71.930 ao preço 72.133. Era assim que era ofertado nos balcões antigamente, pessoal. Nunca foi vela, certo? Nunca foi vela, sempre foi zona. Então, quando algum cliente, né, de uma hedge fund ou uma cliente que tinha uma conta na tesouraria ou queria operar FX ou bolsa de valores, ele chegava e falava: olha só, qual é a melhor região de preço?
Aí a tesouraria, né, que sabe manipular o preço. Olha só, tem um preço legal aqui para tu, ó, na região do 71.922 até a região do 72.156. Então toda essa região aqui é uma região da instituição alocou ordens. A gente pode executar a tua ordem aqui nessa região de venda? Pode sim. Pronto. É assim que era formado o preço. Por isso que tem que acabar com esse negócio de vela, porque não existe, sempre foi zona, tá? A vela veio, né, os candlesticks veio para facilitar a nossa vida, né? Porque eu não tenho a habilidade de me dar um gráfico aqui, todo mundo me dá um gráfico, que o gráfico é cheio de preço. Eu não tenho essa habilidade, essa paciência de estar tentando desenhar aqui uma movimentação, tal. Olha, o preço fez esse padrão. Não. Então, o candlestick ele veio para ajudar a gente, mas o gráfico sempre foi de zona. Beleza, pessoal? Então, olha só. Contudo, todavia, eu gosto muito de utilizar o time de 2 horas, 1 hora, certo? Porque eu gosto de ver e dá para ver tranquilamente aqui, ó, uma linha de que, pessoal? Uma linha de suporte, uma linha de resistência, perdão, certo? Uma linha de resistência. Então, olha só que legal. Vamos lá ver se o conteúdo ele bate mesmo. O que é que a gente tem aqui atrás? O que é que a gente tem aqui atrás? Qual é o nome disso aqui? Isso é um order block, tá? Na aula de estrutura, eu expliquei o motivo de você não vender aqui, tá? Então, se você quer saber o motivo de não vender aqui, é só assistir a aula de correção do NZD, que são 2 aulas de correção do NZD, uma aula do EURUSD, né? Junto com estruturas, ok? Junto com uma outra aula de estrutura também. Então, olha só, o preço chegou aqui, ele deu o primeiro toque. Quando ele dá o primeiro toque, o que é que ele cria, pessoal? O que é que ele cria aqui, ó? O que ele acabou de criar aqui foi o quê? Um ponto de quê? De estrutura, certo? Olha só que legal. Ele vai, ó, dar mais um toque. O que é que ele criou agora? Né? Não foi um topo duplo, certo? Mas foi um toque na estrutura. Já começa a criar o que, pessoal? Já começa a criar o que? Uma liquidez clara, certo? Percebam, você quer vender o preço, certo? Ele já fez aqui a esquemática do conteúdo de quebra de estrutura, etc. Quebra de estrutura interna. Você quer vender o preço. Mas olha, ele já vai criando liquidez aqui no fundo também. Ele está criando que padrão aqui? Padrão de W, tá? Fazendo o famoso padrão W. Então, quando ó, ele vai e toca novamente, o que é que ele cria de novo aqui? Ó, mais uma regiãozinha de liquidez, certo? Olha só, preço derrete e depois volta, ó. Derreteu, depois voltou. Tocou, derrete e assim o preço vai fazendo todo o processo, né, de distribuição, ok? Formando aqui uma liquidez. Logo, quando o preço fez essa característica aqui, né, de liquidez, certo? A gente chama isso aqui tudo de liquidity pool, ok? Ó, isso aqui, ó, marcamos aqui como uma liquidity pool, beleza? E olha que interessante, olha onde é que o preço vem. Aí eu pergunto a vocês, vale a pena esperar a instituição ou não? Vale a pena esperar a instituição? Dava para você se antecipar aqui a algum movimento? Não dava. Sabe qual é o outro conteúdo aí que a galera tá soltando na internet sobre liquidez? Que eu escutei uma vez, eu assisti uma vez um vídeo de um carinha no YouTube. Ele disse que tem que ser toques perfeitos numa região. Aí eu te pergunto, ele está tentando ensinar tradicional ou varejo? Porque o varejo é isso, né? E que opt é isso, é o toque perfeito, porque senão pega o teu loss. Pessoal, não é toque perfeito, é região, velho. Sempre é região. Porque se você considera isso aqui, ó. Pera aí, Simon, olha. Tô vendo isso aqui. E aqui houve, olha, uma manipulação. O que é que explica o preço fazer isso aqui depois? Tem explicação? Não tem como explicar isso. Agora, olha a diferença de você trabalhar por zona. Opa, aqui está meu IPDA.
Aqui está o preço onde a instituição quer trabalhar, ó, no 72 mil, né? É o 72 mil aqui? É o 72.100. Aqui está a instituição, ó. A instituição está alocada aqui. Eu só vou entrar caso o preço venha na minha região de supply, que é minha vela institucional, certo? O meu order block com imbalance. Não tem motivo para eu me antecipar e procurar uma venda aqui, tá? Os mais antigos que estavam comigo aí no mês de setembro, de outubro, sabe que a gente não tentou antecipar essa venda. Em nenhum momento. Em nenhum momento a gente marcou essa região e falou, olha, vamos ficar atento para vender isso aqui. Não. A gente ficou aqui, ó, fielmente posicionado aqui em cima, certo? Considerou tudo isso aqui como uma piscina de liquidez. Aqui embaixo também continha liquidez. A gente não fez a esquemática, mas olha só. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma vela de quê? De order block, uma vela institucional. Perfeito? E olha só o que foi criado aqui, ó. Uma piscina também de liquidez, né? Para capturar o suporte. Tá? Não precisa ser toques perfeitos. Você vem aqui, ó. Pronto, marcou. Tá aí a tua liquidez marcada. Vamos recapitular. A liquidez é toda a região de suporte, resistência, linhas de tendências e 61.8 da Fibo. Vocês querem agora ficar um pouquinho chocado? Para vocês verem que é massa o conteúdo de spoofing, né? O conteúdo de iceberg. Olha que legal. Do topo ao fundo. Deixa eu adicionar aqui o número da 61. E aí, pessoal? Olha só. Onde é que está a liquidez aqui? Onde é que está a liquidez aí? Na Fibonacci. Por quê? É a região onde o varejo está a todo momento querendo vender. 50 e a 61, meu amigo. Então, se você não tem um trade plan, se você não tem um conteúdo que te fale, olha, você vai entrar no início, certo? Onde está lá a vela institucional que fez a micro quebra de estrutura, fez o BSI com mudança de caráter, certo? E você vai entrar lá porque lá está 7988 também, beleza? Então, se você não tem um conjunto, se você não tem um checklist, você se perde. Então, por qual motivo você não adiantaria essa ordem aqui? Eu já te dei um motivo, mas qual seria outro motivo para tu não adiantar e tentar vender nesse order block aqui? Porque o preço está onde? Na 61 do varejo. Pessoal que está em silêncio, pelo amor de Deus, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Eu não sou telepata para saber se você está respondendo pela mente, mas se você não consegue responder esses tipos de perguntinha aqui, misericórdia, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, vamos mudar isso aí. Responder, vamos interagir. Beleza? Então, olha só. Você tem que ter todo um checklist. Todo um checklist. Então, você tem aqui liquidez. Vamos marcar. Você tem aqui a liquidez. Liquidity Room Resistance. Certo? Liquidez correndo por cima da resistência. Ou para o lado da resistência. Beleza? Você tinha 7988. Você tinha número redondo, que era o 72.100, certo? Você tinha a vela institucional. Então, por que você não entraria aqui? O que quebrou essa entrada aqui, mesmo sendo a região que é uma order block com imbalance, ou seja, também uma região institucional, por que você não operaria aqui? Porque ela está na região varejista, certo? Ela está na região varejista. E você sabe que o preço está num processo de que aqui? Qual é o nome desse processo todo? Distribuição. Entendeu? Distribuição. Sacou? Então, vocês conseguiram pegar esse feeling de como evitar certos tipos de ordens em certas regiões? Ou ainda está em dúvida? Essa é a hora, a gente está ao vivo aqui. Alguém está em dúvida?
de como evitar esses tipos de ordem aqui, de entrar aqui vendido. Alguém está em dúvida? Beleza, certo? Então, depois de toda essa explanação, por que a instituição ela ama a liquidez? Por quê? Por qual motivo vocês acham que tem que ter a liquidez para que a instituição ela consiga fazer as suas operações no mercado financeiro? Não é exatamente isso. A intenção dela não é estopar varejo. Por que a instituição ama a liquidez? Estopar varejo é uma consequência da movimentação da instituição. Mas qual é o motivo dela amar tanto a liquidez? Porque o mercado ele é um polo, certo? Atrativo. É igual uma pilha. Precisa do polo negativo e precisa do polo positivo. No mercado financeiro a gente precisa de quem? De vendedores e compradores, porque senão ia ser a coisa mais fácil do mundo você operar no mercado financeiro. Concorda comigo? Aí, a consequência da movimentação da instituição por cima e por baixo da liquidez é o que a Paula falou, capturas de stop loss. Por quê? Aqui tem 100 bi, 100 bi aqui, ele botou para venda. E aqui, ó, aqui embaixo no suporte, né, tem mais 50 bi do varejo. E aqui tem mais 100 bilhões do varejo vendendo. Ou seja, é varejo contra varejo e a instituição quietinha aqui, ó, malandra, esperando o preço vir na sua região. E aí o preço vai lá e derrete. E essa foi uma das vendas mais bonitas que a gente já fez aqui na IFG. Beleza? Olha só que legal. Olha o preço. Olha. Olha o preço derretendo. E ainda criou mais liquidez aqui, ó. Entendeu? Recapitulando aqui para a gente encerrar esse primeiro bloco. Liquidez é toda a região de suporte, resistência, linhas de tendência e 61 da Fibonacci. Certo? Como que eu evito de entrar em determinadas regiões? Primeiro ponto, você tem que se basear sempre pelo IPDA, sempre pela região e pela vela institucional, que é formada pelo Imbalance Order Block, quando elas quebram estruturas ou capturam liquidez. Então, como é que eu descobri que isso aqui era uma região institucional? A partir do momento que ela começou a fazer essas quebras aqui, ó. Porque só quem tem essa força, só quem tem essa força é uma vela institucional. Pelo que é formada uma vela institucional? Pelo imbalance e pelo order block. O que significa order block, pessoal? Bloqueio de ordens, certo? E o que é caracterizado como imbalance? É um desequilíbrio de ordens, ou seja, é quando a instituição impulsiona o preço. Quando a instituição injeta muito dinheiro, ninguém consegue bater de frente com ela. Só tem uma coisa que faz o preço parar. Qual é o nome qual é o termo, né? Desse famigerado objeto que faz a instituição parar e não disparar para um lado somente? Não. Order block, pessoal, certo? É a única coisa que para uma, um impulso, né, institucional. Como é parado? Por que é parado esses impulsos? O que é que a instituição faz para ela mesma, certo? Para ela mesma não direcionar o mercado só para um lado. O que é que ela faz no gráfico que eu falei no início? Ela cria o que aqui? Arbitragem, tá, pessoal? Durante todo o gráfico, a instituição ela compra e vende, fazendo o quê? Com seus robôs de alta frequência, fiquem boletando. Aí você pergunta, oxente, e todas as compras que ela fez aqui em cima e o preço derretendo, ela ficou negativa? Pessoal, não. Os HFTs, eles fazem arbitragem, mas não é a arbitragem que é ensinada no YouTube e nem aqui, certo? A arbitragem nada mais é do que você comprar e vender.
Mas olha que interessante, as compras e vendas não são abertas igual a gente abre no MetaTrader, certo? É a partir do momento que você fecha ela. Porque todo fechamento de uma compra é uma venda e todo fechamento de uma venda é uma compra, e vice-versa, certo? Se você vende, você compra, se você compra, você vende, entendeu? Então isso é um robô de alta frequência que faz todos esses ticks, certo? Vai comprando e vai vendendo, e toda vez que ele vai fechando a operação em lucro, ele vai abrindo outra operação, entendeu? Se ele fecha uma operação de compra, ele abre uma operação de venda. Se ele fecha uma operação de venda, ele abre uma operação de compra. Não é uma arbitragem igual a gente pode fazer no MetaTrader. É diferente. É por robôs de alta frequência e você precisa, obviamente, ter uma margem de grana muito alta para fazer isso. E só quem tem grana para fazer isso, ou é uma hedge fund, certo? Que tem lá seus bilhões ou quiçá até trilhões, beleza? E os bancos, certo? Que tem liquidez suficiente para fazer toda essa arbitragem. Por que eu falo liquidez? Porque além do próprio dinheiro do banco, né, que é das pessoas físicas que são muito ricas e que botam seu dinheiro nos privates, certo? Lá na tesouraria. Além disso, ela tem o seu próprio lucro sobre as pessoas físicas, que somos nós, por exemplo, o correntista de um banco, certo? Todas as taxas que ele pega é tudo para eles, certo? Por exemplo, uma taxa de juros, etc. É tudo deles. Então, eles têm três frentes. Ele tem a frente da sua pessoa física que está lá na tesouraria, que tem muito dinheiro e dá para o banco operar. Ele tem a frente do seu lucro anual e ele tem a frente do lucro de quê? Da liquidez do mercado, entendeu? Porque só quem tem acesso a essa liquidez aqui, ao DataSense, é os bancos, certo? Eles vão lá no CME, pegam toda a cartela de liquidez, certo? E aí eles começam a botar os seus robôs de HFT para rodar. Por isso que eu alerto a vocês, fujam dessa galera que está vendendo HFT por aí, tá? Se você sabe que o HFT é uma coisa que ele te dá lucro, lucro infinito, entre aspas, né? Claro que é gradual, tá, pessoal? Não vai achar que um bilionário pode botar 1 bilhão lá e vai ter 1 trilhão daqui a um ano. Não é assim. Vocês sabem, vocês não sejam tão ingênuos, né, nesse ponto. Mas eles fazem lucros constantes, ou seja, sem rebaixamento, porque o banco tem três frentes. Logo, um robô desse, ele não é menos de milhões de dólares, entendeu? Aí tem gente que vende por R$ 1.000, R$ 500. Pessoal, me poupa, né? Se fosse assim, todo rico teria um robô do cabinha que está vendendo no Instagram. Então tomem cuidado com essa galera que se fica dizendo que tem um robô de HFT. Porque para você ter um HFT, você tem que ter licenças da reguladora, da CME, que é a principal reguladora de Forex do mundo, certo? Que é lá onde consta toda a liquidez dos futuros, beleza? Você tem que ter a regulação de um tratado da Suíça, se eu não me engano, que é sobre valores imobiliários. Ou seja, é quase impossível você ter uma pessoa física ter um HFT, beleza? Então fujam dessa galera e operem tranquilamente. Eu estou mostrando a vocês, vocês estão aqui vendo na prática, que dá para operar a olho nu, beleza? A gente leva stop porque a gente não tem essas ferramentas e a gente nunca vai ter essas ferramentas, beleza? Por isso que para a gente o trade sempre vai ser 50% de chance sempre, ou 50% de erro, certo? 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar, beleza? Alguma dúvida sobre o que é liquidez, como é formada a liquidez, o que é vela institucional, como é que eu opero nas velas institucionais? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ou tá tranquilo aí? Vamos mais uma vez recapitular? Ó, liquidez é toda a região de suporte, resistência, beleza? Ok. Onde a resistência ou o suporte ou a linha de tendência, ela é originada a partir de um toque no order block. Ela toca no order block, forma estrutura, toca na estrutura, forma a liquidez. Quando ela dá o terceiro toque na estrutura, a gente já tem uma certa piscina, beleza? De liquidez. Percebam, aqui foi a nossa entrada. E olha que bonito. Olha o que é que foi formado a partir dela. Uma linha de tendência ela foi originada a partir de quê? De um toque em um order block. Olha só. Coincidência? Igual aquele meme, eu acho que não, né? E aí, pessoal? Dá pra vocês ou não dá pra vocês? Olha que bonito. E vocês sabem que isso aqui não é gráfico passado. A gente operou vendido aqui. A gente operou vendido aqui, ó, no topo. Beleza? A gente operou vendido agora, que ele vai dar estoque aqui, ó.
Quando ele dá estoque e derrete, a gente vendeu nesse topo também, certo? Tudo isso está documentado, está tudo lá no meu Instagram, beleza? Então é isso. Quero sempre proporcionar um conteúdo aí que eu consiga ensinar vocês e consiga ao mesmo tempo pôr em prática, tá? Porque ensinar gráfico passado é a coisa mais fácil do mundo. Diferenciando liquidez de estrutura. Como é que a gente faz para diferenciar uma liquidez de uma estrutura, pessoal? É só vocês pegar a pergunta como é formada uma liquidez e trazer a resposta dela para essa pergunta. Como é que eu diferencio uma liquidez de uma estrutura? Pessoal, tá me ouvindo aí? Isso, certo? Me preocupa muito o silêncio da maioria. Quem foi que respondeu essa aí? O nome da pessoa? João. João é o que mais interagiu, foi o que respondeu todas as perguntas. Pessoal, não tenham medo de errar, velho. Não tenham medo de errar. Eu já estou refazendo essas aulas, porque eu estava assistindo esse final de semana, agora na quinta-feira e sexta eu estava assistindo as aulas, e eu vi que o conteúdo é denso. E eu estou tentando refazer uma coisa para ficar mais claro para vocês. Mas eu acabo de falar como é formada uma liquidez, e aí eu pergunto, como é que diferencia uma liquidez de uma estrutura? A resposta é simples, é igual o João acabou de falar. A liquidez ela precisa de um toque no order block, toque na estrutura, para que seja formado uma liquidez, um topo duplo, uma resistência, certo? Naquele nível de preço. E uma estrutura é um order block com imbalance, tá? É um order block com imbalance, por exemplo. Isso aqui é uma estrutura, ó. Isso aqui é uma estrutura, tá? E isso aqui é um toque na estrutura, ou seja, criou outra estrutura. A partir do momento que ele voltasse aqui, ele ia fazer o topo duplo e criar liquidez. Então você diferencia a liquidez da estrutura a partir do momento que você consegue enxergar uma certa resistência, ok? Enquanto na estrutura você tem um ponto de order block, certo? Toda estrutura, tá pessoal? Toda estrutura vai ter um order block com imbalance, todas as estruturas. E toda liquidez vai ser originada a partir de um toque numa vela institucional, que é um order block e um imbalance. Beleza? Espero que vocês tenham entendido esse primeiro bloco. Espero que vocês tenham compreendido. Vou estar lançando essa aula nesse exato momento.